Olá, pensadores e pensadoras. Essa aula é sobre Parmênides de Eleia. Na última aula, eu tinha comentado que ia deixar dois pré-socráticos para uma aula individual, né? Onde eu pensei em falar sobre Parmênides e Heráclito e ver o contraponto da ideia de um e do outro. Só que tanto achei que o vídeo poderia ficar muito longo, como eu achei que talvez o excesso de informações fosse atrapalhar mais do que ajudar, certo? Então, especificamente nesse vídeo, vamos tratar apenas de Parmênides de Eleia. Olha só, Parmênides de Eleia, ele é datado do século VI a.C. Essas datas às vezes não bate muito bem quando você busca em outras informações, mas para dizer a verdade, o que é que acontece? Como a gente está falando há mais de 2000 anos atrás, né? Essas informações elas não eram tão bem registradas, né? Então a gente tem alguns fragmentos ou historiadores que narraram o que ouviram falar, ou determinados filósofos que foram influenciados por aquele pensador e fez suas anotações, e acaba que essas ideias foram passando durante o tempo. Mas de Parmênides mesmo que temos escrito, né, é uma única obra, e dessa obra temos alguns fragmentos, né, e é uma poesia intitulada Sobre a Natureza. Ele é um filósofo tão antigo, né, vamos assim dizer, que ele ainda escrevia em forma de poesia, né? E que é interessante pensar porque das mais diversas vezes o filósofo ele tem que bater na casa do poeta para terminar a sua filosofia, como o poeta também tem que bater às vezes na casa do filósofo para terminar a sua poesia. Então, Parmênides ele escreve o livro Sobre a Natureza, que trata sobre a natureza e que é um livro todo em forma de poesia, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. E o que é que diz esse livro? Esse livro diz o seguinte, que depois de caminhar, né, e subir uma montanha, com toda a especulação para isso, né, ele encontra uma musa inspiradora que lhe fala sobre dois caminhos. É interessante a gente saber que, quando ele fala de musa inspiradora, naquele período as ideias ou as inspirações, né, não eram de sua propriedade, né? Acreditava-se que a musa da inspiração, né, vinha em seu ouvido e sussurrava, né, as ideias no seu ouvido, e aí você ia lá e escrevia. Bom, essa musa, né, aparece para Parmênides e fala de que existe dois caminhos a seguir, né? De que o homem ele tem dois caminhos a seguir e que Parmênides deveria escolher qual caminho deveria continuar, né, na sua trajetória. Quais eram esses caminhos? A doxa e o caminho da episteme. O que seria o caminho da doxa, ou o caminho que leva à doxa? Bom, o doxa, para a gente tentar entender, nada mais é do que o senso comum. É uma opinião individual. É um distanciamento
da verdade, ela é uma opinião que adquirimos através dos sentidos e através da nossa individualidade. Como é que a gente pode pensar sobre isso, né? Bom, imaginamos um quadro, né? Então eu posso achar ele bonito, outra pessoa pode achar ele feio, e é isso aí, cai apenas numa discussão de gosto, cai apenas numa discussão de opiniões. Então eu tenho uma opinião sobre determinada coisa, você tem uma opinião sobre determinada coisa. Eu posso gostar de chocolate e você pode não gostar de chocolate. Eu posso preferir doce e você pode preferir salgado. Iremos entrar numa discussão e o que a gente vai estar ali travando nada mais é do que as nossas opiniões, que apenas é uma questão individual sobre aquela ideia que estamos ali discutindo, né? É interessante pensar sobre essa individualidade da doxa quando, por exemplo, utilizamos o termo idiota, né? Idiota, ela é um termo que revela o extremo do individualismo, né? É o que a gente se utiliza de um termo que, para dizer a verdade, significa idiotia. Idiotia, né, dentro desse contexto, é uma ação, uma opinião particular e individual, né? De indivíduo, né? De idiotia, né? Da minha individualidade. Que acaba que no pejorativo a gente acaba utilizando como xingamento, que faz sentido, porque, a não ser de repente você está em sala de aula, né? E alguém atende o celular ou passa a fazer barulho ou liga um som e acaba de que ele está agindo de uma forma individual, né? Ou seja, ele está praticando uma idiotia, né? Então, fica mais uma dessa daí para quando vocês forem xingar alguém, xingar com elegância. Só que a nossa função aqui não é aprimorar xingamentos, não. É conhecer o pensamento de Parmênides, né? E ele ainda está no dilema se segue a doxa ou se ele segue a episteme. Tendo como base de que a doxa não leva à verdade, ela leva no máximo ao senso comum, né? Ela leva no máximo à opinião individual de cada indivíduo sobre determinada coisa. Parmênides ele vai querer saber o que revela a episteme. E a episteme, a gente tem ela como a verdade através da razão. Ela deixa de ser uma verdade do indivíduo, né? uma questão de opinião individual sobre determinadas coisas, e ela passa a ser uma verdade universal. Um exemplo prático de verdade universal é a matemática, né? Que em qualquer situação, em qualquer lugar do universo, né? 4 mais 4 será 8, né? E pode você gostar ou não do número 8, pode você achar ele bonito ou não, mas 4 mais 4 sempre será 8. E todo conhecimento que é adquirido através da episteme é o conhecimento verdadeiro. Então, episteme é razão, episteme é verdade. Seguir o caminho da episteme é retirar o máximo possível de véus que nos distancia da realidade, que nos ofusca de ver a realidade. Então, retirar esses véus, vamos assim dizer, seria retirar
essas doxas, né? Essas opiniões, esse senso comum. É tentar cada vez mais enxergar a verdade, né? Então, é pelo caminho da episteme que se chega à verdade. Então, tendo essas duas opções, Parmênides, lógico, escolheu o caminho da episteme, o caminho da verdade. E aí, nesse caminho da verdade, a musa lhe revela a grande revelação do pensamento de Parmênides, que vai nos acompanhar a partir de agora até o final desse vídeo. Ela diz para ele que o ser é e o não ser não é. Fica meio que parece que óbvio, né? Parece que Parmênides está se esforçando tanto para escrever uma obra filosófica, onde ele poderia apenas dizer de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Só que não é bem assim. Ele está seguindo pelo caminho da episteme, e pensar dessa maneira rasa é voltar para o caminho da doxa, né? Então, Parmênides ele passa a escrever, né, sobre a verdade, né, pelo caminho da episteme, e o que vai servir de guia, de bússola, né, para encontrar essa verdade é esse conceito, que o ser é e o não ser não é. Inicia agora um grande desafio, né, que é de abstrair nossas ideias, né, para refletir sobre o que é o ser, né, já que o ser é, e o que é que seria o não ser, já que o não ser não é. O ser é tudo o que é pensável. O ser, ele é um verbo que cabe a todos os predicados, né? O ser, ele é todas as coisas, e o ser, ele é todas as ideias, todos os pensamentos. Então, se você pensou, então ele é. O que fica mais complicado de entender é a busca de compreensão do que é o nada. Já que tentamos pensar o ser da forma de que tudo é, né? Se pensamos, ele é, né? Ele é o ser. Agora, o não pensar é o que seria o não ser. Então vamos tentar colocar em prática esse exercício de... Já parou para pensar no que é o nada? É complicado porque primeiro a gente tem uma ideia de que o espaço, né? Só que quando a gente pensa no espaço, a gente está pensando em alguma coisa, né? Então ele é o espaço, né? Ele já não é nada. Se a gente ainda tenta ir mais a fundo, a gente fala de que e o vácuo, onde nada existe dentro do vácuo. O vácuo, ele é o vácuo, né? Então ele ainda não é o nada. Então, o desafio de pensar no nada é compreender de que ele é o impensável, né? Ele é o silêncio da ideia, né? Isso é muito complexo porque até não pensar é muito difícil. Então, o termo que a gente coloca com o nada, né? Ele
aparece dessa forma superficial, mas é o que temos a contraponto de que em relação ao que é, né? Então, ou é alguma coisa ou é nada. Na língua inglesa, acredito de que esse termo ele cai, por exemplo, em nothing, que seria o não coisa, né? Coisa alguma. Não sei muito bem também que não é a minha área. Mas eu sei que em várias línguas também existe essa tentativa de utilizar um termo para definir o nada. E cai nessa contradição porque você acaba de defini-lo, né? Então, se você define, ele já passa a ser uma definição. Reparou que eu falei, né? Que ele já passa a ser. Então, ele ainda não é o não ser. Então, é com essa complexa abstração que Parmênides ele vai administrar o que ele chamou de princípio de identidade. Então, se você vê algo relacionado ao princípio de identidade, está falando sobre Parmênides. E esse princípio de identidade nada mais é do que o que acabamos de descobrir, né? Que o ser é e o não ser não é. Para tentar ilustrar essa ideia de ser, já que durante esse percurso, né, que a poesia de Parmênides nos leva, vai aparecendo algumas características atribuídas ao ser. Né? Que o ser ele é eterno, que o ser ele é uno, por isso ele é indivisível, ele é imutável e ele é imóvel. Certo? Então, vamos tentar dar uma olhada graficamente para ver se, com essa ideia mais ilustrada e compreendendo ao menos qual é a base dessa ideia de ser de Parmênides, a gente tenta especular o que seria o não ser, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nesses slides. Olha só, a primeira afirmação, que é para tudo começar a ter coerência, é de que o ser é eterno. Ou seja, ele não tem princípio e ele não tem fim. O que é que isso implica? O ser, ele tem que ser eterno para que não tenha nada antes e nem depois dele. Já que, se existisse o nada antes, de onde é que ele iria surgir? E se ele deixa de existir, então o que é que sobrou? O nada, só que a gente acabou de iniciar o pensamento de que o não ser não é, ele não existe, não é? Então, o ser, ele não tem início, ele não tem fim, pois eu iria ter que afirmar de que do não ser surgiu o ser. E aí seria sim uma contradição, já que o não ser, ele só pode não ser, certo? Vamos tentar pensar de uma forma um pouco mais concreta, com alguns termos modernos, só que não queria que ficasse com essa ideia de Parmênides, certo? Mas utilizando esse exemplo para ver se a coisa clareia. É uma discussão recente,
está se falando sobre história de pensamento, né? E que, por exemplo, você já conseguiu acreditar de que não existia nada e depois o universo passou a existir? Isso é bem complexo de pensar, né? A gente tem algumas explicações sobre Big Bang e até algumas explicações, vamos dizer assim, religiosas, né? Mas de toda forma a gente está afirmando de que não existia nada e depois passou a existir alguma coisa. Então já é complexo de pensar sobre isso, né? Ou a gente pensa que o universo ele sempre existiu. E na nossa pequena, grande ignorância é muito complicado compreender de que algo sempre existiu. Só que nessa discussão é mais simples imaginar algo que sempre existiu, né, do que do nada alguma coisa começa a surgir. Essa não é bem o ser de Parmênides, essa é uma ilustração, né, com ideias modernas, mas se a gente for pensar de que tudo que é pensado, tudo que é conhecido é o ser, então a gente pode englobar, né, então, o universo como o ser e que não pode existir o não ser, certo? Uma outra característica que a gente encontra é de que ele é uno. Ele sendo uno, ou seja, ele sendo único, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que existe um ser. Se houvesse um outro ser, ele estaria situado no que a gente chama de não ser. Então ele não seria, né? Então temos que continuar que o ser é eterno, não tem começo nem fim, e ele é uno porque ele abrange a totalidade, né? Temos que ele é indivisível, que é o argumento coerente para ele ser eterno, e também coerente para ele ser uno, já que se ele pudesse ser dividido ao meio ou em partes, como podemos aqui imaginar, para onde estaria indo, né? E a gente sabe que não existe espaço, não existe lugar além do ser. Que a gente cai agora na afirmação de que é por ele ser indivisível, né, que ele é imutável. Bom, por que ele é imutável? Porque a partir do momento que ele deixa de ser o que ele passa a não ser mais o que era antes. Então, ele deixando de não ser mais o que era antes, ele deixa de ser. Deixando de ser, e a gente só tem o não ser. Então, ele não pode mudar. Então, ele é imutável, certo? E por último, a gente vê que ele é imóvel. Ele é imóvel apenas para fechar essa conclusão da sua totalidade, né? Já que para ele poder se locomover, ele teria que ocupar um espaço que ele não estava. E sabemos de que se existisse um espaço no qual o ser não está, então esse espaço teria que
existir de forma vazia. E a gente sabe de que só ia restar o não ser. Então, o ser, ele tem que permanecer imóvel, né? Ele é imóvel porque não tem espaço, não tem para onde ele ir, já que ele é a totalidade, né? Então, com essas características e com todo esse exercício de abstrair, chegamos a um conceito que é chamado imobilismo de Parmênides. Ou seja, o seu princípio, né, a sua arqué, é um princípio basicamente que não tem começo, né? Ele é um princípio sem início, né? Ele sempre existiu. Por isso que o conceito de imobilismo, né, está ligado diretamente a Parmênides, e esse princípio de identidade é o que defende o imobilismo, né? Já que agora sabemos de que o ser é e o não ser não é. Então, como é que Parmênides ele iria, talvez, né, discutir sobre coisas como a vida, né, e a morte? Já que para, já que para eu nascer, eu não existi antes, né? E quando eu morrer, eu vou deixar de existir, né? Então, o ser que eu sou, em algum momento vai deixar de existir. Para Parmênides, não. Para Parmênides, essa é uma ilusão do sensível. Ela é uma ilusão individual que eu tenho de nascer e morrer, de que eu tenho de que as coisas se movem. Essa é apenas uma ilusão que criamos através dessa doxa do conhecimento, né? Essa é apenas uma ilusão que eu tenho da vida, né? Eu não conheço ela de verdade, né? Eu não tenho como seguir o caminho da episteme por completo. Então, todo esse universo que existe, né? Todo esse ser e todos esses seres que existem no universo, eles, por essência, são imóveis, né? E a ilusão que temos de começo, meio e fim, de movimento, ela é apenas uma falsa informação que temos da realidade. Então, esse é Parmênides e o pré-socrático mais abstrato que vamos ouvir falar, né? Então a gente viu que ele defende um princípio de identidade, né, que está na sua obra chamada Sobre a Natureza, né? Que temos duas opções para seguir, né? Que é a doxa e a episteme, né? Uma leva ao senso comum, outra leva ao conhecimento verdadeiro. Nesse percurso do conhecimento verdadeiro, somos reveladas determinadas ilusões, como vida e morte, tempo e espaço, né? E que, para dizer a verdade, o ser ele é imóvel, né? Ou seja, descobrimos que o seu princípio não tem princípio, ele é um imobilista, né? Ele defende o imobilismo, essa é a sua arqué, e que percebemos de que pensar no nada já é pensar em alguma coisa. Então, você agora nunca mais vai poder dizer de que, estou aqui, né, fazendo nada.
você está fazendo alguma coisa, que é nada. Então, essa daí é a ideia básica de Parmênides. No próximo vídeo, a gente vai encontrar Heráclito, que fala que esse papo todo de imobilismo de Parmênides é tudo balela, já que Heráclito ele vai dizer que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, já que o rio não é o mesmo e nem o homem é o mesmo quando volta para aquele rio. Enfim, vamos continuar filosofando. Um abraço para vocês e fiquem na paz.